Olá, tudo bem com vocês? Vamos a mais um estudo agora, na disciplina sobre o Apocalipse, tá bom? Então, o livro do Apocalipse é verdadeiramente o último livro da Bíblia. É a consumação da revelação de Deus e a conclusão da palavra de Deus. Sem essa parte de Deus, da palavra, sem essa parte da palavra de Deus, a Bíblia seria um livro sem um fim. E muitos dos problemas que surgem nos outros livros permaneceriam também. Então, permaneceriam sem solução, E seria triste. É que para muitos filhos de Deus, esse livro parece não existir na Bíblia. Muito triste, Eles nem o leem, nem o entendem. Essa é uma das razões porque a fraqueza espiritual prevalece, entre o povo de Deus. Então, as páginas de Apocalipse constituem o registro do cumprimento de todas as promessas e profecias. Ele segue-se à lei, aos profetas, aos salmos, aos evangelhos e às epístolas. Implementa os tipos e completa os ensinamentos dos escritos anteriormente mencionados. E é a última mensagem dada pelo Senhor Jesus para a sua igreja, a fim de mostrar quais seriam, futuramente, seus relacionamentos com sua igreja, com seu Israel e com o seu inimigo. É um livro de guerras, a guerra entre Cristo e o anticristo, entre Deus e Satanás. Esse livro mostra como os santos se levantarão com o Senhor em um propósito único de resistir a Satanás e suas hostes. Todavia, se esta é uma verdade para o futuro, tanto mais deve ser uma verdade para hoje. Que o Senhor nos dê graça para que no tempo presente nós possamos assumir a atitude de vencedores contra o diabo, para que pela fé resistamos a ele em nossas vidas e ações, e para que aprofundemos nossa amizade contra ele. É exatamente apropriado que o livro de Apocalipse tenha sido colocado no fim do Novo Testamento. Quando lemos os evangelhos, nós, sem dúvida, pensamos no futuro reino de Deus e sua glória. Quando lemos as epístolas, nossa expectativa para o futuro é, sem dúvida, intensificada. Parece que a Bíblia inteira está apontando para aquele futuro ao qual nossos corações cristãos são atraídos. Mas então, o livro de Apocalipse conclui todas as profecias que foram anteriormente pronunciadas e coloca os futuros acontecimentos diante de nós, levando-nos a saber com mais segurança que um dia a criação não mais gemerá e que os crentes não mais sofrerão. Quão apropriado é tudo isso! O que os santos têm experimentado no mundo aumenta o seu anseio pela vida daquele dia, pela vinda de Cristo, Quão numerosos são os pecadores do mundo! Como prevalecem as suas violências. No entanto, como os santos anseiam pelo triunfo da justiça e da verdade, o livro do Apocalipse fala do iminente julgamento do mal por Deus, assim como declara a vitória final dos que amam a Deus. Veja quão misericordioso é o Senhor. Ele nos dá esse livro para o nosso conforto e satisfação, como Ele sempre cuida de nós. O Senhor Jesus Cristo é o centro da palavra de Deus. Leia Lucas 24, 27 e João 5, 39. Portanto, ele é a chave para a palavra de Deus, diretamente ou indiretamente.
Toda a Bíblia fala dele. Ele aponta para Jesus e gira ao redor dele. Tire-o e ninguém entenderá a Bíblia. No rolo do livro está escrito sobre mim. Hebreus capítulo 10, verso 7. Martinho Lutero disse certa vez que no mundo há somente um livro, a Bíblia, e uma só pessoa, Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo é tanto o detalhe quanto o esboço da Bíblia. Se nós lermos o livro de Apocalipse com um coração que busca por Cristo, nós veremos seu rosto em cada página e de cada página ouviremos a sua voz. Esse livro, assim como todos os outros livros da Bíblia, toma a pessoa de Cristo como o sujeito e a glória de Cristo como o objeto. Se nós não vemos a pessoa de Cristo nas páginas de Apocalipse, então tudo que vemos será vaidade. Aproximando-nos desse livro, nos aproximamos de Cristo. Como isso é bonito! Possamos nós receber graça para ver mais de Cristo com todas as páginas desse livro. É deplorável que comentaristas e também ouvintes se importam muito com os julgamentos, símbolos, mistérios e consequências desse livro, mas esquecem que Cristo é o nosso amado Senhor, que Ele nos habilite a segui-lo com uma mente simples e exaltá-lo sobre tudo mais, que possamos aprender a amá-lo e obedecê-lo mais e mais. Desde o princípio, o livro do Apocalipse registra a pessoa, a obra de Jesus Cristo. Muitos nomes são dados no primeiro capítulo e todos revelam sua pessoa, sua deidade. Ele fala da sua vida na terra como uma testemunha fiel. No capítulo 1, verso 5, ele fala da sua morte substitutiva na cruz da seguinte maneira: com o seu sangue nos libertou dos seus pecados. Eu estava morto, capítulo 1, 18. Um cordeiro como tendo sido morto. Capítulo 5, verso 12. Esse livro o menciona como cordeiro 28 vezes. E em cada uma delas, isso nos lembra como ele morreu pelos nossos pecados. Como ele nos ama verdadeiramente. Mas a sua ressurreição também está registrada nesse livro como primogênito dos mortos. Capítulo 1, verso 5. Aquele que vivo e fui morto, mas eis que vivo para sempre. Capítulo 1, verso 18. E o primeiro e último que foi morto e reviveu. Capítulo 2, verso 8. Por causa da morte e ressurreição de Cristo, Deus o Pai deu a ele incomparavelmente a maior glória, como o apóstolo Paulo tão eloquentemente nos diz. Ele se humilhou, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra também, toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Leia em Filipenses, capítulo 2, verso de 8 a 11. Nós podemos notar com as palavras desses versos das epístolas, são cumpridas nesse último livro da Bíblia. O livro do Apocalipse conta-nos como ele receberá os louvores dos redimidos, as aclamações das hostes angelicais e o louvor de toda a criação. Que os corações de todos os que amam o Senhor sejam elevados, pois nós nos alegraremos em vê-lo glorificado. Uma grande parte desse livro é dedicada ao julgamento de Cristo, de acordo com João 5. E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo. Verso 22. Quem pode se levantar contra a ira do Cordeiro? Nada do que o Senhor faça é inapropriado. A sua beleza é manifesta tanto no seu favor quanto na sua ira, e isso nos leva a admirá-lo mais e mais. Antes, ele se mostrou de forma tão humilde, quão desprezado e maltratado pelos homens ele foi. Mas agora, ele é cheio de glória e majestade. Que
que o Senhor nos habilite a vermos a sua honra nesses terríveis julgamentos. Após Apocalipse 19, nós podemos ver como ele é unido em um com sua noiva, como ele destrói todos os seus oponentes, como os seus crentes vitoriosos reinam com ele por 1000 anos, e como ele busca pelos seus no novo céu e nova terra. Verdadeiramente, o Senhor Jesus é o tema do livro de Apocalipse. Se a palavra de Deus, de fato, toma Cristo como seu centro, então nós devemos fazer dele o centro do nosso falar e do nosso andar. Desde que Deus deu a ele essas coisas, todas as coisas, então nós devemos dar a ele tudo de nós em nossas palavras e obras. Agora, além da pessoa e glória de Cristo, esse livro também toma como seu assunto secundário a igreja e o reino, embora não separados, mas juntos a Cristo. Nesse livro, como temos dito, o mundo está sob julgamento, de forma que, de tudo que é dito neste mundo, Apocalipse não registra nada a não ser o seu julgamento. E a respeito da igreja desse mundo, o livro não diz nada a respeito dos seus privilégios especiais, mas diz algo sobre a sua responsabilidade. No entanto, as coisas que o Velho Testamento não menciona sobre o aspecto celestial na igreja e da glória do reino são claramente descobertas na última porção do Novo Testamento. No Apocalipse, Deus é apresentado como juiz dessa era. E Cristo é retratado como executor. O julgamento começa com a casa de Deus e finalmente alcança o mundo. Nesse livro, o Espírito Santo é revelado como os 7 Espíritos, ao invés de o Espírito, que é apresentado nos outros livros da Bíblia, simplesmente porque se fala dele de acordo com a obra de Deus. Que possamos entender que o livro do Apocalipse não é um livro de segredos, mas de revelações. Se fosse um livro selado, nós não teríamos nenhuma esperança em entendê-lo. Mas, desde que é um livro de revelações, nós precisamos pedir ao Espírito de Deus que nos ensine para que possamos saber. O significado básico de revelação é tirar o véu. E por isso, nesse livro, o Espírito Santo tira para nós o véu da glória e da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que Ele abra nossos olhos para contemplarmos o precioso ensinamento que há nessas páginas. Então, eu vou parar por aqui, para que o vídeo não fique muito longo e não venha a cansar vocês. Na próxima aula nós falaremos sobre o livro do Apocalipse ser negligenciado. Por quê? Por que o livro do Apocalipse é negligenciado? Então, até o próximo vídeo. Fique com Jesus.